E sejam bem-vindos, entusiastas do mercado financeiro, e vamos começar aqui mais um vídeo. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e, se possível, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que pode tirar algum proveito disso aqui. O tema do vídeo de hoje vai ser um tema recente, uma publicação ontem, uma reportagem ontem passada no Fantástico, falando sobre a atividade day trading, E gerou uma polêmica muito grande. E antes de mais nada, eu vou pedir só para o nosso editor rodar a vinheta aí. Pessoal, e ontem saiu uma reportagem, eu vou até abrir aqui a reportagem, alguns pontos importantes da reportagem, a reportagem do Fantástico, no último domingo, foi dia 31 de janeiro, e a reportagem do Fantástico já iniciava com o rapaz lá, o repórter, que fazia ali a narração. Ele já começa sendo irônico, falando de anúncios milagrosos, que a profissão day trading vem um monte de... As pessoas chegam até essa atividade por anúncios milagrosos de ganhe dinheiro rápido, Venha para o mercado financeiro, venha para o day trade, aprenda a conquistar aqui a sua liberdade financeira do dia para a noite. E ele já começa com essa manchete aí, sensacionalista, e que eu concordo demais. Na verdade, a maioria das pessoas que caem dentro do mercado financeiro, elas vão para o day trade, Elas iniciam pelo day trade, ou então têm aí alguma experiência breve. E de fato, são os anúncios sensacionalistas que trazem as pessoas, e essas pessoas, justamente por não buscar capacitação, elas perdem dinheiro rápido. Então eu achei fantástico a forma com que o Fantástico, o repórter, começa essa reportagem. Posteriormente, eu vou pontuar aqui as informações que eu achei relevantes e de que eu concordo e que eu não concordo. Então esse início dele usar esse sensacionalismo eu já achei super interessante. Aí em seguinte, ele explica o que é o day trade, que são operações intradiárias. Aí vem dois professores da FGV, da Faculdade Getúlio Vargas, são especialistas nessa parte de economia, e eles explicam como é que funciona o day trade. Day trade é uma operação de curto prazo, são operações que o player abre uma operação e já fecha no mesmo dia ali, ele obtém ou o lucro ou o prejuízo dele, que até aí está tudo ok. Ele explica que o trader, o profissional que trabalha com atividade de day trade, ele ganha dinheiro com as operações, com as flutuações do mercado, comprando, por exemplo, uma ação que ele exemplificou, comprando uma ação por R$10 e vendendo essa mesma ação por R$15. A diferença de cotação seria justamente essa flutuação que ele sugeriu, teria um lucro de R$5. E eles apresentam um dado de aumento da procura, da demanda de players aí, no mercado financeiro para a atividade day trade, e isso na verdade coincidiu, teve uma multiplicação de quase 10 vezes no último ano, principalmente por causa da pandemia. Colocaram as pessoas dentro de casa, infelizmente impossibilitados de poder sair para trabalhar. As pessoas vão buscar alternativas de trabalho que ela consiga ali tá conseguindo gerar receita, gerar lucros trabalhando dentro de casa, e a atividade day trade é uma dessas atividades. E eles até explicam que, segundo os dados aí de uma rede social, a profissão day trader se tornou a nona profissão que mais cresceu no Brasil no último ano. Aí aqui eles botam eu pontuei aqui outra coisa que diz o seguinte: o glamour da profissão. De fato, as pessoas que vão para essa atividade, elas ficam envaidecidas, porque ganhar dinheiro dentro de casa, no conforto da sua casa, enfim, em qualquer lugar, você pode viajar, pode trabalhar com aquela atividade e ter lucros sem, de certa forma, é o que a aparência mostra, sem muito trabalho, o que não é verdade. Isso seduz as pessoas. Quem não quer ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, trabalhando de qualquer lugar, qualquer horário, enfim, ter a sua liberdade de tempo? Todo mundo quer isso, e de fato essa profissão ela tem um glamour, sim, só que ela não é da forma como é apresentado aí por
quase 99,9% das pessoas que estão instruindo outras pessoas, né? Pseudo-professores, mentores e por aí vai. Aí teve outra pontuação que eu fiz aqui, ó. O rapaz da reportagem disse ter perdido dinheiro dele muito rápido. Como ele mesmo disse, cresceu o olho. Aí eles colocam um rapaz lá para poder, que teve uma experiência na atividade de day trade e esse rapaz perdeu dinheiro. Mas ele mesmo deixa claro que ele cresceu o olho, né? Ele pegou 5 mil reais, botou dentro da corretora, ganhou um pouco de dinheiro rápido e ele cresceu o olho, queria ganhar muito mais e perdeu todo esse dinheiro. E aí que mora o grande problema, né? A falta de capacitação com a ganância. São duas receitas para dar errado aqui, né? A falta de capacitação já vai levar a pessoa que teve um resultado esporádico, né, amistoso, a ter prejuízo de qualquer forma. E o segundo é a ganância. A ganância vai levar qualquer pessoa ao fracasso em algum momento. Seja cedo, seja tarde, vai acontecer o fracasso, né? Então, esse exemplo que eles colocaram foi muito bacana, mas a própria pessoa deixou claro que não foi porque o mercado financeiro não dá dinheiro ou a atividade de day trade não dá dinheiro. Ele deixou claro que foi a incapacitação dele e também junto a um sentimento de querer ganhos rápidos, né, que levou ao fracasso. Aí aqui botei outro ponto, posteriormente disse que não conseguia conciliar tempo de trabalho na agricultura com o horário do pregão. E ele também deixa claro, isso é bem óbvio, para uma atividade ainda mais que demanda muita atenção, né? Ali qualquer oscilação pode levar você a ter prejuízo. Você vai trabalhar com essa atividade que é de alto risco, que investe dinheiro para você estar ali conseguindo ter lucro e com uma profissão que você já tem, isso é muito provável que vai dar errado, né? É improvável que alguém consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo e conseguir ter retorno. Ou você é médico ou você é jogador de futebol. Você pode jogar futebol nos momentos que não sejam no horário que você vai estar dentro de um posto de saúde, com certeza é possível, mas teria que ter uma conciliação aí de horários de atividade. E já que na hora do pregão era justamente o horário que ele tinha para fazer a colheita, não tem como acontecer, não tem como a pessoa ter performance desse jeito, né? Então mais um motivo, além dos outros dois que eu falei, né? Mais um motivo que levou ele a se frustrar e não conseguir ter retorno. Vamos lá, vamos continuar. Ele afirma ter sido ganancioso, ele ainda usou essa expressão. Eu fui ganancioso, eu queria de fato conquistar ganhos rápidos, né? E acreditar nas promessas dos vendedores de curso. Ele foi comprando vários cursos, né, de pessoas que mostravam lá carrões, hotéis, comidas em restaurantes caros, e ele ficou iludido com isso, achou que também teria a mesma condição. A ganância tomou ele e, infelizmente, perdeu dinheiro. E o grande problema, pessoal, já está justamente nessas pessoas que propagam uma visão da atividade completamente ilusória, que a gente sabe que quem é de verdade nessa atividade, que sabe que a vida não é tão fácil e não é esse glamour como é apresentado. Existe sim várias vantagens em relação a outras modalidades de profissões, mas você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que principalmente cuidar permanentemente da cabeça. Você precisa de acompanhamento de outras pessoas em outras áreas que sejam completamente fora do mercado financeiro para poder você estar em alta frequência e conseguir, na hora que você entrar na frente do computador para tomar decisões, você ter uma alta performance. Então vamos continuar aqui. A pesquisa da FGV é antiquada e levantou dados de um período completamente diferente dos atuais. Olha só, aí eles botam dois professores da FGV para explicar um pouco sobre a pesquisa que eles fizeram, mas é uma pesquisa de 2013 a 2018. Né? Eles levantaram dados de 2013 a 2018. São dados, e aí nesses dados dizem que, inclusive aqui para vocês verem na minha tela, aqui, ó, vou até abrir a minha tela aqui para vocês verem. Aqui, ó, na minha tela, está escrito aí, ó, profissão day trader, chance de sucesso. Profissão day trader, chance de sucesso é muito menor do que você imagina. Apenas 0,6% dos que tentam operar day trade de ações persistem na atividade, aponta estudo da FGV. Ou seja, né, menos de 1% aí de todas as pessoas que tentam. Só que o grande problema, pessoal, é que esse estudo aqui que a faculdade Getúlio Vargas levantou, ele é de um período que, primeiramente, é antiquado, que é de 2013 a 2018,
2013 as pessoas não tinham acesso à informação como tem hoje, não existia o volume de informações que existe hoje também, não tinha a quantidade de profissionais que existe hoje, até porque o mercado financeiro ele foi popularizado. Antes era uma profissão elitizada. Poucas pessoas, somente quem tinha muito dinheiro estava dentro dessa atividade. Então, com certeza esse resultado, né, essa estatística aqui, ó, ela teria aumentado demais se os dados fossem, por exemplo, de 2018 a 2020, ou então de 2017 a 2020. De 2017 para cá, o impulsionamento, a quantidade de CPFs registrados na B3 triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Então aumentou demais o volume de pessoas e aumentou também demais a quantidade de profissionais ensinando outras pessoas, pessoas realmente qualificadas ensinando outras pessoas. Naquela época, em 2013, não existia isso, até porque a questão de o conceito de bolsa que existe hoje, ele veio a partir de 2012, A forma como que é trabalhado em cima da tecnologia, ela veio de 2012. Então, essas informações, elas estão corretas, não temos que discutir, ali são dados, não temos que discutir, só que a forma com que elas são passadas pelos interessados, em propagar as informações, é que é o problema. A informação está ok, mas faça o dado novamente de um período de 2017 a 2020, que você vai ver que o resultado vai ser muito maior. E ainda dentro desse ponto, eu vou até puxar aqui a minha lista, só para poder eu confirmar aqui o dado. O professor da FGV diz que pouca gente persistiu, isso é um sinal que a profissão não é atrativa pela maioria das pessoas. Isso é uma coisa muito óbvia, Se poucas pessoas conseguem enxergar lá e a maioria desiste, automaticamente é uma retórica o que ele disse, Significa que a minoria das pessoas de fato persistem, a minoria tem interesse em continuar seguindo, mas isso cabe em qualquer profissão. Se a gente for olhar aqui e comparar a atividade day trade, profissão day trader, 0,6% aqui no Brasil, apenas que conseguiram, mas se a gente for comparar isso aqui com outras profissões, vamos pegar aqui, aí eu tive o trabalho de olhar aqui a concorrência para medicina de vagas disponíveis. Para você fazer medicina na USP, são de 154 pessoas por vaga. Pessoal, olha isso aqui. Então, se pegarmos aqui dados de outras profissões, a estatística de outras profissões aqui que também são popularmente clamorosas, segundo a nossa cultura, a de medicina e a de juiz de direito, vou mostrar para vocês aqui agora de medicina. Segundo os dados daqui da USP, do último ano, teve uma concorrência na USP de 154 pessoas por vaga. Então, apenas uma vaga para 154 pessoas que eram altamente qualificadas para poder passar naquele vestibular, porque ninguém tenta fazer vestibular na USP se ela não for qualificada, ela sabe que ela não tem a menor possibilidade. Então, você já vê aqui que existe um nível de capacitação dessas pessoas, de estudo, de aprimoramento do conhecimento muito alto, e ainda assim a concorrência é muito alta. Se nós colocarmos isso aqui em uma estatística, um percentual de 0,64% das pessoas que tentam medicina na USP conseguem de fato se tornar médicos. E a gente também está imaginando aqui, partindo do pressuposto que todas as pessoas que ingressassem em medicina seriam médicos, e isso não é uma regra. A gente sabe que não é uma regra. Então, agora eu vou colocar para vocês aqui um outro dado muito bacana para magistratura, certo? Para se tornarem juízes aí. De 23.122 inscritos da cidade de São Paulo, apenas 86 candidatos foram aprovados, ou seja, 86 vagas para 23 mil candidatos. Isso aqui daria um percentual de 0,37%, ou seja, de todas as pessoas que são altamente qualificadas para se tornar, porque são pessoas que estão estudando, têm um nível já altíssimo de conhecimento, apenas 0,37% conseguiram se tornar, passar na prova para serem magistrados. Se compararmos então com a profissão day trade, então a gente coloca aqui agora day trade, essa estatística vai para 0,6%, então 0,6%, segundo o que a FGV divulgou. Então, eu pergunto para vocês aqui o seguinte: qual é a diferença da profissão day trade para as outras profissões? Absolutamente nenhuma, pessoal.
Só que aqui no caso o day trade ainda tem uma vantagem em relação às outras profissões aqui sugeridas acima, porque o day trade não existe concorrência. Eu não vou lá disputar uma vaga para ser trader com outras pessoas. Eu simplesmente tenho que me capacitar para me tornar um trader. Já as outras profissões, além de estar capacitado, eu ainda tenho que concorrer com outras pessoas que estão num nível altíssimo de capacitação também. E aí onde recorre aqui a taxa ser relativamente abaixo de 2013 e 2018, justamente porque não tinha hoje, não tinha naquela época o nível de informação que existe hoje, né? Eu vou mostrar para vocês aqui outros argumentos aqui deles, né, do pessoal da reportagem, e vou continuar. Aqui eles falam também, ó, o repórter diz que para quem não tem experiência, day trade vira um jogo de apostas. E eu concordo completamente, pessoal. Afinal, tudo em nossas vidas é tomadas de decisões, e tomadas de decisões são apostas com probabilidade de acerto, né? Ninguém faz uma aposta na vida, ninguém toma uma decisão na vida se não for uma aposta. Todas as nossas decisões, elas são também chamadas de apostas. Aí eu venho aqui para vocês o que é o conceito de aposta, né? Eu abri aqui no dicionário um dos conceitos aqui que descreve a palavra aposta: investimento de dinheiro ou de empenho para atingir ou ver atingir o resultado ou um objetivo. Aqui tem outro, inclusive. Uma aposta, por fim, pode ser a confiança que se deposita numa pessoa ou em uma iniciativa. Ou seja, você ao abrir uma empresa, você está fazendo uma aposta, uma iniciativa de abrir um negócio. Você, ao escolher uma pessoa para se relacionar, você está fazendo uma aposta. Você, ao ir escolher a sua faculdade, sua futura, sua carreira do futuro, você está fazendo uma aposta. Se não existe certeza de um final, essa aposta, existe variáveis aonde pode levar essa aposta a ter uma frustração e você, no caso, perder essa aposta. Se você abre uma empresa, você está apostando que aquela empresa vai dar certo, como está aqui, abrir uma padaria foi uma aposta, que me saiu bastante bem, né? Está sugerindo aqui embaixo, ó, que me saiu bastante bem. Essa aposta desse empreendedor que abriu uma padaria poderia ter sido frustrada. Ele poderia simplesmente ter dado o azar de, que também faz parte de um resultado, a sorte ela está envolvendo nisso também, mas ele poderia ter aberto uma empresa, uma padaria, enfim, produto maravilhoso, numa localidade maravilhosa, ter uma demanda a princípio inicial muito positiva e de repente vir uma crise, igual está acontecendo agora, a maior crise sanitária de todos os tempos, na verdade a segunda maior crise da história, e de repente acontecer esse colapso e as pessoas perderem o poder de compra e a padaria dele, o negócio que ele tanto sonhou, que ele tanto planejou, ir por água abaixo, né? Então, pessoal, de fato, sim, tudo é uma aposta, tá? Mas quando a gente pega em cima da narrativa daquela pessoa que tem um objetivo com a notícia, com a manchete, ela vai usar a palavra aposta, o termo da palavra aposta, do jeito que ela quer. E normalmente essas pessoas que são enviesadas de conceitos, né, de ideias, elas têm um viés por trás disso, né? Elas querem ou vender algum produto ou criticar algo que elas, como eu falei anteriormente, que elas não conseguiram ter resultado, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o emprego da palavra aposta. A gente tem que avaliar no contexto e ver a lógica disso, porque de fato todos nós seres humanos somos apostadores. Se a gente vai sair de casa e a gente escolhe entre uma roupa mais fresca ou usar um agasalho, nós estamos fazendo uma aposta. Isso imaginando como que vai ser o clima durante o restante do dia, como vai estar o tempo durante o restante do dia, para poder justamente a gente estar ali confortável. Eu vou usar uma roupa mais quente porque eu estou apostando que a probabilidade maior é de ser frio lá fora no decorrer do dia, então vou botar uma roupa mais quente. E isso pode, na verdade, se frustrar. Essa aposta pode, de fato, sair um sol radiante e você não conseguir ficar confortável com essa roupa. E a mesma coisa para todas as outras tomadas de decisões do nosso dia a dia, pessoal. A questão é como você está interpretando o que está sendo falado ali. Então a gente não pode ficar vulnerável às informações tendenciosas que os formadores de opiniões ou os marqueteiros ou até os jornalistas passam, né? A gente tem que estudar um pouco mais profundamente as informações e tomar ali as nossas próprias, ter as nossas próprias óticas, né? Desenvolver as nossas óticas em cima daquele contexto. E o professor finaliza aqui dizendo que correto se iniciar no day trade, é correto se iniciar no day trade, né?
mas que não é possível conquistar renda regular. Eu não consegui entender essa lógica dele, né? Porque para mim ou ele é a favor ou ele é contra. E de repente ele vai e fala que não, é interessante, as pessoas sim devem, se você tiver vontade, inicie sim na atividade day trade, né? Mas saiba você que é impossível de ter uma renda regular, né? Ganhos regulares. Bom, o que é regular? Aí fica subjetivo também o que ele coloca, né? Ele acredita no day trade, ele deixou claro aquilo ali, mas ao mesmo tempo ele diz, você não pode, não se iluda que você não vai ter renda regular. A renda regular que ele quis dizer é todo mês você receber um salário do day trade, da atividade day trade. Se for partido dessa ideia, eu concordo com ele, porque de fato isso aqui é renda variável, pessoal. É a mesma coisa, qualquer pessoa que não é CLT, que não tem um salário fixo, ela vive nessa mesma condição. A sua renda, de certa forma, ser variável, vai depender do seu empenho de tempo, vai depender das apostas que você faz. A mesma forma seria se você fosse um empresário qualquer ou se você fosse um representante comercial, por exemplo, ou um vendedor. O seu retorno depende das apostas que você faz no dia, ou seja, das tomadas de decisões que você faz no dia. Um representante comercial, quando ele sai de casa, às vezes ele tem um gasto de combustível, tem um gasto de hotel, gasto de alimentação, enfim, vários diversos gastos que ele tem ali durante aquele período para poder ele atender um cliente em outra cidade, por exemplo. E às vezes ele pode chegar lá e não conseguir vender, né, para aquele cliente. A aposta dele de fazer tudo o que estava possível ali dele fazer e tentar finalizar aquela operação dele, digamos assim, aquele trading dele, né? E no fim das contas aquele trade der errado, o cliente dele não comprar o produto dele, o que ele vai ter? Ele vai ter um prejuízo. O empresário, quando ele acorda todos os dias, ele vai para a empresa dele, abre, acreditando que ele vai ter lucro, mas pode acontecer de não entrar nenhum cliente dentro da empresa dele, né? Infelizmente, tudo na vida funciona desse jeito. Se você tem um salário fixo, você não precisa se preocupar com isso. Mas qualquer outra profissão que você não tenha salário fixo, é a mesma situação do day trade, tá? Os seus ganhos não vão ser frequentes, eles não vão ser diários, você não sempre vai ganhar. Vai ter momentos que você vai pagar para trabalhar, mas aí vem onde a gente analisa, a gente chama o que existe no mercado financeiro de gerenciamento de risco, né? É o planejamento, né? Se eu vou viajar para outra cidade para atender um cliente, eu vou procurar fazer uma rota onde eu consigo atender vários clientes, porque aí dessa forma eu vou conseguir reduzir o meu custo operacional para chegar até o final desses clientes e ali, enfim, conseguir vender para 2 ou 3 e atender 10 clientes, vender 2 a 3, que na pior das hipóteses eu não consigo vender para a maioria, eu consigo vender para alguns que paguem esse custeio que eu tive, né? O mercado financeiro aqui é a mesma coisa, a gente ganha mais dias, perde menos dias e a somatória disso tudo tem que sobrar um residual aí positivo. Aqui funciona desse jeito. Se ele quis falar desse jeito, eu concordo com ele absolutamente, mas se ele quis dizer que day trade não é possível de você ter ganhos ao longo do tempo, isso é absolutamente equivocado e vai contra o que ele inicia a frase falando, né? É correto sim iniciar na atividade day trade, então não teria lógica, então acredito que seja a primeira opção mesmo do que eu sugeri. Pessoal, então é isso, tá? Eu concordo demais com a reportagem, eu achei uma reportagem bacana, somente algumas pontualidades aqui que eu tinha que esclarecer melhor, porque senão as pessoas que veem a reportagem pensam, levam aquilo ao pé da letra e acham que aquilo lá e pronto, acabou. Então, a minha opinião aqui é a favor do que o Fantástico falou. Eu particularmente não assisto TV Globo, não gosto do que é passado lá, mas essa reportagem especificamente foi bacana e serve para alertar as pessoas, né? Principalmente pais de família que iniciam nessa atividade, né? Achando que vai poder dar uma vida melhor para os filhos. Enfim, não caiam no conto do vigário, não caiam nessas ilusões que existem por aí. A atividade day trade é algo absolutamente rentável. Eu acredito que não exista nada, nenhuma profissão no mundo que pague tão bem, com empenho tão baixo de dinheiro, mas é preciso muita capacitação e imagine que você vai estar ali trabalhando em uma atividade de risco, enfim, que envolve muita parte emocional e você precisa de estar afiado para poder você estar ali atuando. Então você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar e principalmente vai ter que ter humildade para aceitar que somente o tempo vai trazer os resultados para você. Da mesma forma que uma pessoa que começou a estudar hoje para magistrado e ela vai ser magistrado somente daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Aqui não vai ser diferente. Você
É absolutamente possível viver dessa atividade, é absolutamente possível ter ganhos fantásticos, mas para isso você vai ter que pagar o preço, como qualquer outra profissão. Se você tivesse escolhido ser médico ou tivesse escolhido ser um magistrado, teria que fazer também. Pessoal, eu peço para vocês, se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe com o seu amigo, isso vai me ajudar demais a divulgar o conteúdo que eu tenho aqui e, se possível, deixa o like aqui também. Valeu, forte abraço!